Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos seguir aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. Vamos anunciar o Evangelho do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos pregar agora de rua em rua, passando por essas ruas. Vou tentar pôr aqui para filmar. Os irmãos acompanham aí. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. A palavra do Senhor e seus sinais de sua volta estão muito evidentes a cada dia que se passa. As pessoas estão como nos dias de Noé, adormecidos, desapercebidos. Porém, Jesus ele disse: sejam sóbrios, sejam vigilantes até a minha volta, até o grande dia do Senhor, e que por sinal já está próximo. Por isso desperta, você que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus diz: mais do que felizes são os que ouvem e praticam. Os que ouvem e praticam as palavras da profecia da Bíblia, pois o tempo está próximo. Verdadeiramente está próximo. Jesus fala no Evangelho de Lucas: quando vocês verem Jerusalém cercada, sabei que a sua destruição está próxima, e a sua palavra está se cumprindo. Muitos estão tapando os seus olhos para não enxergar, muitos estão enganando a si mesmos para não crer, mas o dia do Senhor vem chegando. Se prepara para se encontrar com Cristo. Coloca a tua vida em ordem, se arrependa, endireita os caminhos hoje, enquanto ainda há oportunidade, enquanto ainda o tempo está diante de vocês. Aproveite para se arrepender, para colocar em ordem os seus caminhos e a sua vida diante de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Venham sobre vocês o tempo do refrigério. O refrigério da salvação somente Jesus pode dar, mas para isso você precisa deixar o seu pecado, você precisa abrir mão da sua idolatria, você precisa se afastar de sua imoralidade, da sua bebedeira, da sua ganância. A palavra do Senhor diz que os que prometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam tais coisas, por isso se convertam a Jesus Cristo, pois o dia do Senhor ele vem. Naquele dia a sua imagem de escultura não vai poder te livrar. Naquele grande dia as suas obras boas não vai te salvar. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier o achar fazendo assim como diz a Escritura. É assim que o Senhor ele quer encontrar o seu servo, como a palavra dele assim nos instrui, como a palavra do Senhor assim nos ensina. É assim que Deus ele quer nos encontrar. Que forma que Deus vai te encontrar? Quando Cristo vier nas nuvens do céu, quando você descer a sepultura, como que você vai se encontrar com Deus? Ou como que Deus vai te encontrar? Em que circunstância, em que situação que você pode se encontrar com Deus? Se fosse agora o dia, se fosse hoje o momento, de que maneira você se apresentaria diante de Deus? O que você usaria em sua justificativa? Pois Jesus Cristo ele é quem justifica o homem de seus pecados. Porém o homem irreconciliável em seus pecados, sem arrependimento, ele está caminhando para o inferno, está caminhando com passos largos para a perdição do inferno. Por isso, somente ao Senhor teu Deus você deve adorar. A Bíblia fala
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que haja no céu, ou semelhança alguma do que há na terra, nem imagem e semelhança do que há embaixo nas águas, pois o Senhor teu Deus tirou do Egito, Ele está no céu. A Bíblia diz que é o Senhor teu Deus quem deve ser adorado. A imagem de escultura não deve ser adorada, ela não deve ser idolatrada, não deve ser dobrado seu joelho diante dela. Acorda, você está sendo enganado. Leia a tua Bíblia, examina as Escrituras. A palavra de Deus, ela não testifica de nenhuma religião. A palavra de Deus, ela testifica de Jesus. A palavra de Deus não fala de catolicismo, religião evangélica, espiritismo, testemunho de Jeová e nenhuma outra que seja. A Bíblia fala de um só Senhor e Salvador, que é Cristo. Embora as pessoas estão seguindo vários caminhos e dizendo que estão seguindo a Cristo, pois Jesus vai pegar esse mundo de surpresa. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós vemos que está o dia se aproximando, estamos sendo cercados com sinais da volta de Jesus. Nós estamos sendo cercados com sinais da volta de Cristo. A própria natureza está pregando para nós, mostrando que o dia do Senhor está próximo. As guerras estão anunciando para nós que o dia do Senhor está próximo. O mundo está sendo cercado pelos sinais dos céus, o sinal da volta de Cristo, mas infelizmente muitos têm deixado de ser levados pelo engano. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento de muitos, se tornaram incrédulos, já não creem mais no arrebatamento, nem tão pouco que o dia do Senhor está tão próximo. A Bíblia fala como foi nos dias de Noé, será também a geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias de Noé compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Nos dias de Noé e nos dias de hoje não é diferente. Hoje não é diferente daqueles tempos, as pessoas estão da mesma forma. São amantes dos prazeres, comprando e vendendo, amantes de si mesmos, inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas de baixo, se esquecem da salvação, se esquecem da eternidade, vivem como se realmente não tivessem que prestar conta com Deus. Mas você, meu amigo, um dia vai deixar esse corpo e vai prestar conta com Deus. Um dia você vai ter que deixar esse templo de habitação que é o teu corpo, sabendo que se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma casa junto de Deus, edificada, um edifício não construído pelas mãos dos homens, mas uma casa eterna junto com Deus. Esse teu corpo é o tabernáculo que vai se desfazer a qualquer momento. Este corpo a qual você habita é o tabernáculo que vai ser desfeito a qualquer hora. Só basta descer ao pó, só basta voltar para o pó da terra qual foi formado. Mas nós devemos ter uma casa edificada junto de Deus, construída pela mão de Jesus Cristo, a qual é o céu de glória, a qual é a nova Jerusalém. E você está preparado para esse dia? O que você tem preparado e para quem será? A tua alma, você tem preparado ela para quem? Para onde? Para onde irá? Esta noite podem pedir a tua alma e a quem ela estará reservada. Você está preparado para prestar conta com Deus? Se você tivesse que agora estar diante dele, que você receberia? Qual seria o seu galardão? Qual seria a sua recompensa? Por isso abandona a idolatria, se arrependa da sua bebedeira, se convertam de suas iniquidades e torne-se para o Senhor, pois o Senhor é benigno, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância.
A vida está em Jesus. A vida não está numa garrafa de cachaça, mas está nas mãos de Cristo. A vida não consiste naquilo que me possui, ou seja, não está na riqueza, não está a vida em ganhar na Mega Sena e ficar rico. A vida não está nos bens em que você possui. A Bíblia fala que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui, ou seja, o que você possui não te traz vida. O teu dinheiro não te dá vida, se você pagar um plano de saúde, se você comprar remédios, mas assim você está escravo da serpente, o diabo, que é o símbolo da saúde, da medicina, a qual também enganou Eva. Por isso a Bíblia fala que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Você pode ter o melhor da terra, mas porém, sem Jesus Cristo você está perdido. Você pode viver do bom e o melhor momento, tendo o melhor da terra, mas porém morrer sem Jesus Cristo você estará perdido. Você vai descer ao inferno, você vai descer ao mais profundo abismo, você vai procurar uma porta de escape e de saída, porém a porta, ela não vai ser encontrada, não há porta de escape e de saída no inferno. Por isso Jesus falou: entrai pela porta das ovelhas, pois eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Jesus hoje é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por ele, salvar-se-á, achará pastagens e se encontrará farto a sua alma. A Bíblia mostra a diferença que há entre o homem que confia naquilo que ele possui e aquele que confia no Senhor. A Bíblia fala que um certo homem morreu, porém, esse homem, ele dizia que tinha muitos bens. E ele dizia: alma, descansa, alma, folga, come e bebe. Porém Deus falou: louco, essa noite pedirá a tua alma, e a quem a tua alma estará preparado. Pode falar, meu amigo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Cara, não sei seu nome, mas... Tiago. Qual que é o seu nome? Eunuque. Não mais diferente Eunuque? que você pode ver. Eu queria dizer o seguinte. Parabéns pela atitude sua. Amém. Que pouquíssimos têm essa coragem. Glória a Deus. E... desculpa assim a minha pergunta. A gente não se conhece, né? Você vive de quê? Questão de trabalho, sua sobrevivência? Eu assim, trabalho como auxiliar de corte de tecido. Aí nas minhas horas vagas eu tô pregando a palavra na rua. Certo. Aí a gente prega sem denominação, sem, como é que fala, sem intuito lucrativo. A palavra está sendo anunciada da forma que ela é. De graça recebeste, graça foi dada. E como o irmão perguntou, né, meu sustento vem do meu trabalho. Essa semana a gente trabalhou até ontem, né? Hoje estou para frente trabalhando para Deus de folga. Vou só justificar a minha pergunta, para não ficar aquela coisa meio estranha, né? É porque assim, a gente sabe que todo mundo tem uma necessidade. Sim. Todo mundo tem uma necessidade, seja novo ou velho, rico ou pobre. Aí, tipo assim, eu sempre vejo você fazendo essas coisas assim, às vezes na feira por aí, tudo. Eu mexo nessa reciclagem, às vezes eu sempre vou numa feira por aí, em algum lugar, e aí até um tempo eu vejo assim, uma coisa acontecer. Até eu queria dizer outra coisa para você, assim, na questão da prática, né? A prática tem sido bom, eu tenho visto assim, a melhora assim, no jeito de falar, assim, tem sido tem ocorrido uma melhora muito grande. Assim, não tropeçar nas palavras, sabe, e tal. Isso vai memorizando também, ajuda a memorizar, né? Vai. Aí o que acontece? Porque se fosse o caso, mesmo que a gente trabalhe desse jeito aí, se fosse o caso assim, você às vezes tivesse a necessidade de alguma coisa, que eu, pelo meu modo de ver, eu detectei que não tem, né? Talvez eu seja uma necessidade, mas aí a gente poderia ajudando, assim, às vezes, né? fazer alguma pode. Coisa, né? Não, graças a Deus, Deus dá o sustento, né? A gente trabalha, a gente não tem tudo que quer ou tudo que precisa às vezes, né? A gente vive de uma forma mais simples mesmo, mas Deus tem dado o sustento, graças a Deus. E
Se o irmão precisar de alguma ajuda, quando a gente puder também, a gente ajuda da forma que puder e a gente ajuda um ao outro, né? Mora aqui perto? Eu? É? Ia. Mora aqui? Tô arrumando ali minha carretinha ali pra eu levar uns trem ali embaixo. Certo. Ali, mais tarde. É cristão também? É? Ou tá Olha, buscando você me ainda? fez uma pergunta muito chave. Ah, Porque na verdade o que eu falei até agora foi assim, para introduzir, para a gente ter uma noção, aham. do que é o fulano, do que faz, do que não sei o que, tal. Mas eu nunca pensei de parar de te falar nada não. Mas eu tava dentro da carretinha ali, quando você vinha lá, assim, eu pensei, vou parar esse cara, vou fazer uma pergunta para ele. Aham. Ou talvez alertar ele em alguma coisa que talvez ele não saiba. Por quê? Porque eu sei que muita gente não sabe. Eu também não sou ninguém, sou um simples qualquer aí e tudo mais. Mas, em cima dessa pergunta sua, me provocou, de certa forma, no assunto que eu ia te perguntar. O quê? Você tem o conhecimento, assim, verdadeiro, mais aprofundado do nome que você está anunciando? Eu creio na Bíblia, né? Os nomes que você está anunciando. Esse negócio de nome hoje virou uma confusão. Cada pessoa fala um nome. Outro fala que é Yah, outro fala que é Yahshua, outro fala que é Yahu, outro fala que é Yahweh, não sei o que. Eu creio na Bíblia. Questão de nome, eu acho que não faz a gente separar de Deus. A questão do nome, independente se alguém crê que foi mudado, eu pelo menos eu entendo que quando alguém diz que a Bíblia foi mudada, ela está duvidando da divindade de Deus. Ela está falando que Deus não tem poder para proteger sua palavra. Ela está falando que Deus não tem poder para intervir em alguma coisa como muda, embora que o homem tenha esse poder. Porém, a Bíblia fala que aquele que mudar, acrescentando alguma coisa que está escrito, Deus vai acrescentar as pragas que está escrito neste livro. Aquele que tirar qualquer coisa que está escrito na profecia deste livro, né, também vai ser tirado a sua parte da árvore da vida. Claro que está falando do Apocalipse, se alguém mudar alguma profecia deste livro, mas a gente pode levar para qualquer parte da Bíblia também. Se alguém mudar alguma coisa que está escrito, ele vai ser cobrado por Deus. Então eu não creio em outros nomes não. Eu oro a Jesus, eu sinto a presença de Jesus, já expulsei demônio em nome de Jesus, eu tenho experiência com este nome. Fui curado, pessoas foram curadas, e não ousaria sair daquilo que eu aprendi. Porque a Bíblia fala, assim como vocês foram chamados, permaneçam. Então eu fui chamado assim e dessa forma eu permaneço. Agora o irmão crê em algum outro desses nomes? Olha, foi curioso você falar aí de alguns nomes aí. Uhum. Tem muitos Mas hoje. O que acontece é o seguinte, hoje eu tenho 49 anos, eu nasci, meus pais já tinham esse segmento cristão. Meu pai já foi muito devoto de catolicismo, mas aí o que acontece? Sim. Acaba que a gente, querendo ser alguma coisa ou não importando pra nada, você tem algum conhecimento? Tem. Deixa de não ter. E o que ainda acontece, que, né, seja um conhecimento deturbado. Aí, no aspecto geral, de certa forma eu estou me enquadrando, para você eu estou me enquadrando numa coisa que você abomina, eu diria. Por quê? Porque, como eu falei para você, 49 anos eu passei, meu pai tem 50 não sei quantos de crença. Mas desde 2017 para cá eu venho aprofundando aí, estudando as coisinhas aí, vendo as coisas e tudo mais e tal. E eu tenho uma consciência plena que na verdade eu fui para uma fonte. Eu tive uns conhecimentos que eu não estava correndo atrás. Essa é a realidade. Mas meio a tudo isso, eu vi essa questão de nome, sim, aquilo lá me deixou curioso, porque eu já venho com isso a partir do meu nome. Então, isso é uma coisa que vem de longe. E uma coisa interessante também, que a Bíblia fala que quando nós formos transformados por Cristo e estivermos com Ele, até o nome dele vai ser revelado, um novo nome, ou seja, Deus vai ter um novo nome. Para você ver que o nome que hoje cada um fala não vai ser levado em consideração, que ele vai ter um nome novo. Então, assim, alguns chamam de Yahshua, outros de Yahweh, Yeshua. Cada um em seu idioma vai ser interpretado de uma forma diferente. Se você pegar o hebraico fala que é
É um pouco igual como é que é? Yeshua. É igual Yeshua. Só que não é Yeshua. Para alguns falam Yeshua, outros falam igual Yeshua. Só que aí você traduz para o português é Jesus mesmo. E no grego também é Jesus. Então cada linguagem tem uma tradução. Então, ó, você lembra como é o meu nome? Não, lembro não. Seu nome... Pois é o que eu falei pra você. Meu nome é mais Eunuco? diferente que você. É o mais diferente que você Eunuco? pode ver. É o Eu quê? nunca encontrei uma pessoa com meu nome. Meu nome é Eunuque. Eunuque. Isso acontece o seguinte, quando minha mãe teve os 3 primeiros filhos, ela não participava de cristianismo. Depois ela passou a participar, aí ela é analfabeta, então ela achava que eunuque, que eunuco seria o nome de pessoas. Então ela queria colocar esse nome em mim. Uhum. Aí, de acordo, eu fui crescendo, eu fui estudando, fui tomando entendimento, eu fui vasculhar isso aí, já começou uma curiosidade daí. Não tem nada a ver com nomes eternos. Nada a ver. É porque uma coisa que veio de mim. É Aí eu fui querer saber, porque esse nome que nome que é esse? Porque eu vou me perguntar, eu nem sei responder. Eu fui procurar. Aí o que acontece? Eu vi que lá no livro Bíblia é UNUCO. 6 letras. UNUCO. Eunuco. O meu é UNUK. Uma letra a menos. É com K. Uma letra totalmente diferente. Paulo batizou um eunuco. Aí eu fiquei pensando, analisando com lá e entendendo que ela poderia ter tirado de lá, fiquei pensando, ou a pessoa no cartório errou, ou a pessoa que foi escrever, ela tinha um conhecimento do nome, porque isso não é nome de gente, isso é nome de função. Eu fui vasculhar, eu verifiquei, tem vários lá no Bíblia, e eu sei o que significa. Aí eu pensei, pelo significado, a pessoa que talvez conhecia, então ela mudou um pouco para ficar um pouco diferente, não ter o mesmo significado. Beleza. Só que a partir daí, nesse ponto aí eu já me perguntava, meu nome é um negócio assim e tal, aconteceu isso e isso, e o nome de Deus, então? Como que é o nome de Deus no inglês? Gostava do inglês, estudava mensagem de inglês. Aí lá veio lá God. Aí tá mais pra frente, eu descobri que God é nome de cachorro se você ler ao contrário. E que isso era um blasfêmia. Em inglês, né? Deus. Inglês, né? Isso, em inglês. Aí eu verifiquei e constatei que as pessoas que têm entendimento, pessoas que têm esse segmento sério, elas não pronunciam God, elas pronunciam Lord. Então, mas aí a gente não... Porque Lord é Senhor. Então, mas as pronúncias, ao contrário, não é o jeito que a gente fala, né? Eu só tô levando de você a um entendimento. Isso aí eu já raciocinei isso daí já. Pra mim tava resolvido. Passando-se os anos e tudo. Aí me surgiu algo aí, Iau e tal, mano. O que é isso? Aí você sabe o que eu fiz? Eu não fui para qualquer lugar, porque, como é que a gente fala? Falâncias. Existe tudo de um quanto é jeito. Então eu fui para uma fonte original. Uma fonte, eu pensei, não, aqui é onde é a originalidade. Ou certo ou errado, tem que estar aqui. Então eu fui para o hebraico. Porque a língua de Israel é hebraica. Não é grega, não é aramaica. Isso influencia lá, então, mas aí não você é chegou a língua original de lá. A qual conclusão? Qual que é o nome? A conclusão que eu cheguei é o seguinte, que Yud, He, Vav, He são 4 letras hebraicas. E se você for consultar, você for pesquisar, você vai ver que tem muita coisa, muita lógica que te leva a uma certeza. Qual que é a certeza que eu tive? O hebraico não existe vogais, o hebraico não existe números, começa a partir daí. Aí as próprias letras, elas são números, é o único idioma desse jeito. Não tem como pronunciar, formar uma palavra só com consoantes, que é o hebraico. Porém, ela tem as letras específicas que elas valem como vogais. Por exemplo, o A não tem, J não tem. J não tem. Então, só que aí não dá para falar Jesus em hebraico porque não existe o J. Pois é, isso mesmo. Aí no caso seria Yeshua. Então, em hebraico. Aí o que acontece? E em português seria Jesus do mesmo jeito. Aí eu fui vendo isso aí e tal. Eu vim descobrir que o J é de 1500 para cá. Sabe por que Jesus então?
E tal. Aí fui me perguntar essas coisas, mas eu fui buscar a resposta, eu fui pesquisar. Aí eu descobri o nome de um camarada que tá em evidência, inclusive tá falando nele por conta da guerra, tá falando nele todo dia quase na televisão, que o nome dele é Benjamin Netanyahu. Esse é o nome original dele, Benjamin Netanyahu. E o significado do nome dele é filho da mão direita de Yahweh. Aí são várias evidências que eu fui encontrando. E eu fui assim considerando as que mais me chocaram, assim, que me levavam para uma realidade mais extrema. Aí o que acontece? Vou pôr uma pausa nesse aqui para te levar uma explicação para você entender o porquê dessa ocultação. Que existe uma ocultação. Na época no julgamento do Salvador, lá diante de Herodes, existia uma multidão. Nessa multidão existiam 2 grupos de pessoas: os seguidores do Salvador e os perseguidores, que era a cúpula religiosa. Entendi. Que foi quem, a partir dali, que foi a crucificação dele. Não sei se você vai concordar, mas é assim. Desses 2 grupos, os perseguidores ficavam falando que ele tinha demônio, que ele não sei o quê, que ele que por causa de fazer as coisas no sábado. Isso é uma coisa religiosa, né? E ele teve uma parte lá que você vai lá no livro e você vê que vocês que são filhos do diabo, é o pai de vocês, não sei o que é o pai da mentira, vem mentindo, mente todo sempre, aquelas coisas lá. Aquilo era religião. Quando o Salvador veio, já existia religião, saduceus e fariseus, um monte de coisa lá. Quem lê essas coisas, você vê eram seitas, né? Na verdade. Seita é religião. Religião é seita, não existe religião na Bíblia. Religião não salva, né? Não, mas existe, isso aí são religiões. Não, são seitas, né? Seitas é igual a religião. Religião. Não religa ninguém a Deus. Isso. Só Cristo. Aí, o que acontece? Eu vi lá Tiago 1,27 que fala que a única religião que o Criador verdadeira, junto de Deus, e recebe como religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se deixar corromper com o sistema, que é o mundo que o livro Bíblia fala, é o sistema. Não se corromper com as coisas desse mundo. Né? Aí eu fui vendo detalhes e detalhes. Aí eu fui vendo o seguinte, porque o nome daquele cara lá tem esse significado, você vai ligando uma coisa e outras e várias. Eu descobri um monte de coisa. Só que aí você vai ligando uma coisa com a outra, vai fazendo sentido, né? Mas quando você vai com a Bíblia, aí não faz sentido. Por que não faz sentido com a Bíblia? Porque a Bíblia fala que Jesus era o Emanuel, né? Deus conosco. Aí o que você falou é Benjamin Netanyahu. Aí o significado seria filho da mão direita de Yahweh. Só que a Bíblia não fala que ele é Yahweh, a Bíblia fala que ele é o Emanuel, Deus conosco. Não tem nada a ver. Não, eu já considero, irmão. Peraí. Eu já tiro minha consideração com a questão de nome, irmão, que é tudo confusão e loucura, irmão. Não leva a lugar nenhum. Confusão tem, mas no meio da confusão tem o que é certo e o que é errado. A gente tem que crer no que é certo, a Bíblia. É isso. E se a Bíblia não fala desses nomes. É isso que eu fui atrás. Aí é onde está a questão. E fala, de certa forma. Se você for no hebraico, você não vai conseguir encontrar outro nome. Entendeu? No hebraico é Yeshua. Consegue. Em romano. Em grego é Jesus. E se você trazer para o nosso idioma, que é o idioma que a gente fala, é Jesus. Só que desses 70 nomes... Agora, independente do nome, é o verdadeiro. O que faz diferença é a comunhão nossa com Deus. Porque, por exemplo, se você falar lá Israel não é um nome, é uma frase. Mas isso aí é que nem Jesus falou assim, ó. Agora, o nome verdadeiro só tem um. Isso daí é coar um mosquito, deixar passar um camelo. Porque muitas vezes uma coisa grande passa desapercebida. É assim, ó, tipo assim, ó. Não leva a lugar nenhum, meu irmão. Você tem que entender por que é que esse negócio de nome eu desconsidero, eu não levo isso adiante, não. Mas eu já tô falando, igual agora, eu podia estar pregando a palavra, aí eu tô aqui tentando entender seu raciocínio por causa de nome. Mas eu queria te ajudar. Não, mas você tá me tirando da Bíblia. O que me ajuda me leva para a Bíblia. O que me tira da Bíblia me atrapalha. Eu nem quis falar de Bíblia ainda para não te assustar.
Porque aí você não falou da Bíblia, então certamente você nem crê que ela tá certa. Você crê que ela tá adulterada. Você quer saber, ó, existe a Escritura Sagrada, esse é o original. Tem muitas traduções. Não, independente de tradução. Independente de tradução. Então, tem João Ferreira, tem King James, Pois etc. Isso aí é coisa nova. O verdadeiro, o que Hebraico. Moisés recebeu lá, não foi Bíblia, não foi nada disso aí. Então, as pessoas estudiosas do hebraico, elas comparam o que a gente tem hoje traduzido com o hebraico e diz que não tem nada de adulterado, tá tudo normal. Aí as pessoas, elas não leem o hebraico, aí elas falam, mas tá adulterado. Mas você leu? Não leu. Por que tá adulterado então? Raiz exata. Por quê? Porque ali, ó, o que acontece? Naquela multidão, igual eu falei ali, ó, você vai prestando atenção. Muitas pessoas já me trouxeram para esse assunto já, isso não entra na minha cabeça. Isso aí é igual entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu só quero só te entra, a Bíblia fala assim, de tudo que vocês ouvem, examina tudo e retende o que é bom. Eu ouço sempre esse mesmo discurso, isso não entra no meu coração, isso para mim não vem de Deus. Isso para mim é um espírito de loucura, que está dominando muitas pessoas. Entendeu? Porque é o seguinte, ali, ó, as pessoas que estavam acusando o Salvador, elas estavam proclamando, estava em evidência ali o que eles queriam. O grupo que era seguidor do Salvador, eles ficaram em silêncio. E aí foi onde aconteceu a ocultação. Por quê? Porque quem comandava Israel naquele tempo era Roma. Aí eles eram escravos de Roma. E aquele pessoal que seguia o Salvador, eles pensavam, pô, se a gente falar o nome certo, eles vão deturbar o nome. Mas essa história surge da onde? Eles tinham um zelo com o nome do Eterno. Então, mas aí esse raciocínio, ele parte de qual versículo? Ele parte da Bíblia, esse raciocínio, que eles não falavam o nome verdadeiro? Eu estudei dentro e fora da Bíblia. Mas esse raciocínio aí, ele parte de dentro da Bíblia ou fora? Tudo tá lá. Em qual versículo lá? Você pegar as partes e ligar uma à outra. Então, mas aí algum versículo aí para mim começar a entender? Não, procura lá onde tá falando da crucificação do Yahshua. Onde tá falando da crucificação. Tá falando do Jesus lá, né? Mas você fala do Jesus, mas é o nome que tá errado. Pra mim não, pra você tá, né? Pra mim tá. E eu tenho certeza disso. É por isso que eu quis, assim, de certa forma, compartilhar contigo, achando que você talvez não soubesse, que você, né... Não, eu conheço, eu já ouvi muito. Isso daí pra mim não faz sentido, não, é loucura. Mas não faz sentido porque você atropela as coisas. Eu tô falando de uma coisa aqui, você joga uma coisa lá na frente, não tem nada a ver. Mas se você levar a linha raciocínio cronológico ali, e você vai ver. Você sabe o que uma criança tá falando quando ela tá chorando? Você sabe? Se a gente parar pra prestar atenção, a gente tem. Detalhes. Tem muitos detalhes que comprovam. Eu encontrei mais de 5, contado na minha mão. Mais de 5. Eu tô pulando coisa aqui por causa que você tá meio... Eu tô no trabalho aqui, pra mim eu levo a sério, não sei se também na sua crença aqui é útil pra Deus, isso também, né? Seria sério pra você. Eu tô errado, desculpa. Aí o que acontece? Eu quis te mostrar o ponto-chave, a questão da ocultação, por que ela segue e aí gera, de certa forma, confusões. Então os acusadores estavam falando, é demônio, ele tem demônio, não sei o quê, porque Yeshua vem de demônio. Iê, da palavra Iê. Y é com acento em Iê, tá lá. O gráfico dele é um bode, representa o bode. Então eles estavam seguindo cegamente, sem saber. Eles estavam sendo representados por Iê, e ficava jogando para Iê, acho que ele tinha demônio. Isso era uma blasfêmia contra ele. Ele ainda falou que a citação que eu falei agora há pouco. Aí, por causa do silêncio dos seguidores que sabiam o nome verdadeiro, não propagaram com medo de persistir a escravização deles diante de Roma, porque o sonho deles até hoje, essas guerras aí, eles querem sair das mãos deles. Eles querem ser livres, você entendeu? Aí eles não falaram o nome certo, tal, desde lá, e quem fez essa mudança foi os escribas, foi os religiosos. Aí mais para frente, o que acontece? Existe hoje no mundo todo um grupo de pessoas que domina o mundo por intermédio de sistemas. O primeiro sistema, por exemplo, o sistema governamental, ele é um governo, ele é político. Então eles elegem antes era eles mesmos que faziam, depois eles pensaram, pô, a gente ficar de frente, esse negócio não é legal. Vamos pôr uma pessoa para ficar de frente, ele leva as pedradas, a gente só administra por trás.
Então essa é a ideia deles e está até hoje. Mas isso vai mudar, porque o anticristo é da parte deles e ele vai entrar em ação. Ele vai chegar o momento dele. Então eles vão retomar para eles a parte governamental novamente. Aí o que acontece? Ali, eles montam um plano e eles deixam criar os partidos, tal, mesmo que os partidos eles põem para o povo escolher lá, do jeito deles lá, mas por trás eles só aprovam ou reprovam e põem quem eles querem. Do jeito dessa presidência que está aqui, ó. Essa presidência, não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas desculpa o que eu vou falar. Essa presidência que está aqui, ó, foi eles que colocaram. Pois é, política eu não vou não, eu não defendo a política não. Porque a política e a religião, elas andam juntas. Dois braços do diabo na terra. Eles Os dois juntos. braços do Satanás é a política e a religião. Eles crucificaram o Filho de Deus. Isso foi permissão do Eterno. Então, e foi eles que crucificou, né? Eles, por exemplo, Pilatos e Herodes jogou Jesus para os fariseus religiosos. Eles entregou Jesus à crucificação. Então, os dois hoje andam juntos. Por isso que a religião ela tem influência como se fosse uma cultura. Ela tem parte financeira, né, da parte do governo, ela tem incentivo. Porque ela ele vem anda junto. da parte disso aqui, ó. Roma, ela venceu todo mundo daquela época, que nós não existíamos aqui naquele tempo. Então eles venceram todo mundo naquela época. Aí eles eram um sistema político. Aí, um ano tal, eles mudaram de político para um sistema religioso. Então eles não são políticos mais. Por isso que ficou essa braganha aí que você está falando. Eles têm esse ganho aí por causa disso. Daí, eles vêm dominando desde lá. Está lá em Daniel 2, a estátua lá. Ó, Paulo falou, tem um versículo assim, agora eu vou pular para outra parte, que eu já vou seguir a caminhada. Certo. Quero dizer para o irmão o seguinte, que nós não podemos ir além do que diz as Escrituras, além do que diz a Bíblia. Mas tá tudo lá. Paulo fala assim, se alguém pôr um outro fundamento, que além das Escrituras, falso, nós não podemos ir além do que está escrito. Falso. Visando essas coisas. Essas visões, esse raciocínio, essa história, ela vem de fora da Bíblia, ela não vem de dentro. Não vem de fora. Porque não considera a Bíblia como correta, não considera a Bíblia como um todo amigo, a Bíblia, olha, correto. Tá falando de Bíblia. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte. Vamos chegar na Bíblia. Não, eu quero dizer para o senhor que para mim esse assunto sagrada, aqui ele é perca de tempo, eu não considero perca nada. De tempo, mas é verdadeiro. Para mim é loucura. Pois é, a loucura é essa. Para mim continua sendo Jesus. A Escritura Sagrada existe. Para mim não faz diferença. E foi queimado muita coisa. Então pouca coisa está na Bíblia. A Bíblia, ela tem uma significância porque a Escritura Sagrada, que ainda tem algumas coisas, nem todo está lá, mas boa parte está lá. Fora disso, a Bíblia não é nada. O que está oculto a gente vai descobrir no último dia, o que está errado a gente vai descobrir, mas hoje a gente permanece no que a gente conhece. Aí o que acontece? A gente sabe. O que está escrito para mim é totalmente proveitoso. Eles pegaram a Escritura, levaram para a Grécia, depois de matar o Salvador e todos os seguidores deles, aí eles tinham tudo nas mãos. Eles tinham poder para fazer o que quisessem. Você considera 1 Timóteo 3,16? Aí eles levaram para a Grécia, mudaram lá mudaram de nome. Mas você considera 1 Timóteo 3,16? Mas mudou duas vezes. A terceira vez eles fizeram a Bíblia católica. A Bíblia foi feita para o católico. Ó, minha conclusão é o seguinte, eu não estou falando Depois disso aí, foi que veio a Bíblia cristã. A minha conclusão que eu tiro é que eu não estou falando com um cristão, eu estou falando com alguém que crê num outro Jesus, num outro Deus. Eu não estou falando com alguém que crê no cristianismo da Bíblia. Documentário que mostra o senhor crê em outra coisa, não no fundamento que está escrito, mas no outro fundamento fora da Bíblia. Salvador, o filho do, mas o seu Salvador talvez não seja o da Bíblia, né? Porque o senhor nega partes da Bíblia. Porque eles mudaram. É isso que eu quero te falar. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso foi mudado. Ela é proveitosa. Isso foi mudado. Toda a Escritura sagrada. Isso está certo. Irmão, aperta minha mão aqui, tá? Que Deus possa Se você dar quer graça saber, pro senhor. Baruque faz parte da Escritura Sagrada. Ele não está na Bíblia. Tá bom. Mas é apócrifo, né? Tá vendo aí, irmãos? Isso é espírito de loucura, irmãos. Eu não considero nada disso aí que eu ouvi. Isso não entra na minha mente, irmãos. A Bíblia diz que o espírito
o Espírito de Deus ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, né? E eu vou dizer a realidade que o que testifica no meu coração que é um espírito de loucura, é um espírito de perdição, é um espírito maligno entronizado no coração dessas pessoas que negam a Bíblia. Eles creem na Bíblia só naquilo que convém, né? Só naquilo que lhe apraz, somente naquilo que é proveitoso para o seu próprio ego. Mas por partes eles negam e rejeitam o que as Escrituras dizem, né? Então são soberbos, são loucos, né? Paulo falou que nós não podemos pôr outro fundamento além do que diz a Escritura. Então a Escritura ela é o único fundamento. Eles tiram raciocínio de histórias mitológicas, história não sei da onde, e rebaixa a Bíblia como um livro comum e qualquer. Ora pela vida desse irmão aí, pela vida desse homem, tá bom? Ele não está crendo num Deus verdadeiro, e me desculpa se alguém crê dessa forma aí também. Eu não consigo levar a sério isso daí não. Isso daí pra mim é coisa maligna. Vou continuar meu trabalho aqui no Senhor. Que Deus abençoe. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. A Bíblia é a palavra de Deus como um todo, e toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar e corrigir. Por isso, examine o que está escrito na palavra de Deus. Você vai encontrar a instrução verdadeira que traz vida. Na Escritura Sagrada você vai encontrar o caminho de vida eterna. A Bíblia, ela está se cumprindo. O dia do Senhor está próximo e vem muito em breve o arrebatamento. A palavra de Deus fala que naquele dia aquele que estiver no campo, um sobe, outro fica, porém aquele que estiver no moinho, um sobe, outro fica. Ambos, o que tiver preparado, somente subirá para a glória do Senhor. Pois o dia do Senhor vem se aproximando. Se arrependam dos seus pecados, renunciem à iniquidade, se convertam dos seus caminhos maus diante de Deus. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que venham se arrepender. Deus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam de seus pecados. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância do homem, ele vive em suas bebedeiras. O homem ignorante, ele vive em idolatrias, dando a sua glória a ídolos do futebol, dando a sua glória a ídolos mortos, imagens de escultura, imagens de mortos. O homem em seu tempo da ignorância, ele vive como inimigo da cruz de Cristo. A Bíblia fala que o Deus deles é o ventre, que só pensam nas coisas desta terra. Esse é o Deus de muitos. A sua própria barriga é quem dá as instruções e você faz o que ela quer. Só que a Bíblia diz que se Deus é o seu Senhor, você faz a vontade dele. Porém a Bíblia fala que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. E porém aqui você apresenta o seu corpo a servir. Desse você se torna servo, ou da justiça para o juízo, ou da justiça para a salvação. Se arrependa das suas iniquidades, renuncia. Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados seus pecados. Dê o tempo do refrigério sobre vocês. O refrigério quem traz é somente Jesus, e esse refrigério é a salvação. Esse refrigério Jesus, ele traz ao homem sim, mas por isso o homem precisa buscar enquanto se pode encontrar. A palavra de Deus, ela nos leva a um só caminho, ao céu de glória, a salvação.
Porém, diante dos olhos humanos, tem duas escolhas. Jesus falou: porfiai pelo caminho estreito, porque estreito e apertado é o caminho a qual conduz a salvação, e poucos são os que entram por esse caminho. Largo, espaçoso é o caminho a qual muitos entram. Muitos têm entrado pelo caminho das portas do inferno, e muitos estão caminhando para o inferno, para a perdição da sua alma. Porém, Jesus veio salvar. Se arrependa hoje enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, se converta de sua imoralidade, se converta hoje da sua mentira, sua idolatria. Jesus não divide a sua glória com outro. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória às imagens de escultura. Se Deus não dá a sua glória às imagens de escultura, logo também nem aos ídolos do futebol, nem ídolos da música ou qualquer outra criatura. A idolatria vai te levar ao inferno. Se você não se converter, a sua alma será lançada no inferno. E a Bíblia diz que o Senhor Deus no último dia lançará o corpo junto com a alma no fogo do inferno. Jesus fala: quem você deve temer? Teme a Deus, porque Deus tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Naquele dia, as suas estátuas, será que elas vão sair do lugar para te salvar? Será que as tuas estátuas, a sua imagem da Aparecida, ela vai mover um dedo para te salvar? Será que a sua senhora, que você diz que é a sua mãe, a senhora Aparecida, a Maria, a Ciclana, Fulana, será que vai te salvar? Será que elas vão sair de cima da sua estante, do lugar onde ela está, para te livrar de algum mal? A Bíblia diz que não. O Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é quem protege, é Deus quem livra, e quem pisou na cabeça da serpente não foi Maria, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. Que evangelho maligno é esse que as pessoas têm seguido? O evangelho falso, o evangelho mentiroso, o evangelho de procissões, o evangelho de consulta aos mortos, aonde oram para o morto, por um pedaço de gesso, um pedaço de barro que não pode salvar. A Bíblia fala em Salmo 115, tem ouvido e não ouve. As imagens têm olhos, mas não vê. Tem pé, mas precisa de ser levado para um lado e para o outro. Mas o Deus vivo, a Bíblia fala, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo é o primeiro dentro da ressurreição. A Bíblia diz que no último dia os mortos vão ressuscitar para serem julgados por Deus. Uns para o gozo eterno, outros para o desprezo eterno, outros para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Por isso joga fora as imagens de escultura. Goiânia está debaixo de idolatria. O Brasil está debaixo de idolatria. O mundo está vivendo inimizade contra Deus. Essa nação não tem Deus como seu Senhor, mas bem-aventurada é a nação cuja Deus é o seu Senhor. Embora que essa nação confesse a Deus com seus lábios, mas na prática Deus não é o seu Senhor. Na prática existe outro além do Senhor, porque confessam a Senhora e o Senhor, e não tem como você adorar um e agradar o outro. A Bíblia fala, ou vocês agradam a Deus ou a Mamon, porque se você tenta agradar a Senhora, você vai desagradar o Senhor. E Deus é o único Senhor dos senhores, o único Rei dos reis, Deus poderoso. Por isso, meu amigo, sai do engano, lê a sua Bíblia, adora o único Deus, deixe a idolatria, a feitiçaria, te levará ao inferno. Adoração pagã a Exus, espíritos enganadores, te levarão à condenação eterna. Nós estamos sendo cercados pelos finais, os finais dos tempos, sinais da palavra, sinais da volta do Senhor, está se cumprindo. Embora que muitos em seus deleites estão vivendo, estão em seu coração endurecendo, resistindo a Deus, para não se arrepender, para não obter arrependimento, a fim de que as suas obras más não venham ser ordenadas, a fim de que seus caminhos maus não venham ser abandonados. Mas a Bíblia fala, eu vim a este mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Não seria diferente. Jesus veio ao mundo, porém os homens amaram as trevas mais do que a luz. Jesus fala, eu vim em nome de meu Pai, mas não me receberam. Se outro viesse em seu próprio nome, a esse vocês receberiam.
dão honras, beijam a mão do Papa, dão honras aos seus ídolos, futebol, se dobram diante dos deuses mortos, levam em cima das costas a imagem em procissão, mas aquele que veio em nome do Pai, rejeitaram. Jesus foi rejeitado. Por isso, se arrependa, enquanto há tempo, torne-se para o Senhor, a hora final se aproxima. Bem-aventurado servo, quando o Senhor vier, vai achar fazendo assim, pois eis que o dia do Senhor está próximo. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, farei morada, cearei com ele e meu Pai.